tirando proveito do fractal 358. Vamos falar disso. Tirando proveito do fractal 358, como é que eu tiro proveito disso? O fractal 358 é movimento estatístico, né, que foi feito um estudo estatístico, 1000 pontos no diário, 60% disso ele vai trabalhar com 600 pontos, 400 pontos, a gente achou essa movimentação no 4 minutos. E aí, adaptado para o 2 minutos, ele trabalha com 200, 400 e 600, que é o fractal 3, 5 e 8. Menor 3, o rosinha ali, o fúcsia, o azul 5, 400 pontos, o laranja 600 pontos, que é o movimento 8. Aí esse amarelo, aí você usa o azul, o laranja e o amarelo, é no 4 minutos, tá? Então, esses três aqui, movimento 3, 5 e 8 do 1 minuto. Como é que eu tiro proveito disso? Eu tiro proveito disso na seguinte forma. Eu olho a movimentação do preço. Ele fez 200 pontos? Não, não fez 200 pontos. Ou fez 200 pontos. Tá, ele está trabalhando dentro de uma proximidade de 200. Beleza. Tem um ponto de entrada? Tem. Ele tem um pivô, ele tem um rompimento, ele tem alguma coisa aqui, ó, que ele fala assim, posso entrar comprando, você pode entrar comprando. E aí você olha para isso e fala assim, ah, legal. Então se ele romper, eu posso operar? Pode. O seu setup está dando condição operacional? O seu setup é o pivô? É o rompimento do pivô para cima? O seu setup é um inside candle do 4 minutos? O seu setup é o rompimento de um caixote que ele está formando aqui, né? Essa consolidação de caixote. Então se ele romper acima, você pode operar esse caixote. E aí como é que você tira proveito disso? Qual é o ponto que ele vai encontrar resistência? Qual é o ponto, se ele romper esse 200 para cima, que é a próxima resistência? Qual é o ponto que ele pode ir se ele continuar subindo desse fundo acima? E você vai marcando. E aí você tira vantagem da sua operação, você tira vantagem no seu ponto de entrada, você tira vantagem do seu ganho operacional exatamente usando o 358, o fractal. Por quê? Porque se ele romper o caixote e vier aqui e começar a querer parar, você sai da operação. Mas e se ele romper forte e passar acima, vier aqui no meio? Aí você acha, pô, ele pode ir até o movimento de cima. Traz o stop no de baixo e deixa ele andar. Deixa ele seguir. E aí você está tirando vantagem em relação ao seu operacional usando o 358 como? Como medida de movimentação possível. Então você tira vantagem, você adiciona o 358 no seu método operacional. Né? Faz igual o colega fez, onde você tem uma possibilidade de entrada e você trabalha essa possibilidade de entrada justamente buscando esse operacional para que ele seja otimizado usando o fractal 358. E aí você vai utilizando ele para que você consiga deixar mais nítido o movimento e que você consiga entender melhor quais são os movimentos dele. Então você pode tirar vantagem do fractal 358 operando o caixote, o rompimento, e aí você tem o seu stop de caixote. Você vai operar ele usando o pivô, e aí você tem o seu stop de pivô. Você vai usar ele o inside candle, e aí você tem o seu stop de inside candle. E como é que você otimiza, como é que você melhora e como é que você usa ele no operacional? Medindo movimentação, medindo tamanho de movimento, melhorando e adaptando isso para o seu movimentação, para o seu setup, para melhorar ele, melhorar a condição operacional do seu setup no dia a dia. Assim, o movimento 358, o fractal 358, te ajuda a você, às vezes, até melhorar o seu ganho operacional, porque você olha ali e fala, não, ele já andou 400 pontos, então, e está começando a bater cabeça, eu vou trazer meu stop para o break-even. E aí eu trazendo meu stop break-even, fica mais vencedor o setup, que talvez voltaria tudo e você saiu no lucro. Ah, eu vou trazer para o break-even e ele continuou subindo e bateu 600 pontos. Então agora eu vou trazer meu stop mais para perto, porque eu sei que ele pode parar e começar a voltar.
E aí você melhora isso, você tira vantagem do seu sistema operacional, dos métodos operacionais, usando o Fractal 358 a seu favor. Entenderam?